Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. É porque, você sabe, né? Ciência no rádio, essa parceria com o Observatório Nacional, mostra, entre outras coisas, que fenômenos são naturais. Moléculas orgânicas, estão elas realmente na chamada origem da vida? É sobre esse assunto que eu converso com João Luiz Coll, pesquisador do Observatório Nacional e também planetologista e desenvolvedor de software para astronomia. Professor João Luiz Coll, muito obrigado pela gentileza e bom dia. Bom dia, André. Pois é, vamos falar um pouquinho sobre o estudo a respeito das moléculas orgânicas. E existem até experiências de estudos das moléculas orgânicas através das sondas espaciais, não é isso? Exato. Inclusive, a sonda Philae pousou no cometa Churyumov-Gerasimenko em agosto do ano passado, né? E fez uma série de experimentos e constatou a presença de moléculas orgânicas já consolidadas. Nós já se sabia há muito tempo, desde o final do século XIX, que os cometas contêm elementos de composição de material orgânico, né, porque era observado da Terra através de observatórios de espectroscopia e análise de espectroscópica. Porém, não se sabia como elas eram constituídas. E essa sonda, né, levada pela espaçonave Rosetta, pousou no cometa e pôde-se fazer, então, em loco, uma série de experimentos e constatar que existem moléculas orgânicas já bastante desenvolvidas. Ou seja, essa visão de que outros planetas, de que também outras partículas espaciais, como cometas, asteroides e tal, seriam formadas, constituídas meramente de minérios, meramente de material não orgânico, isso já caiu por terra há muito tempo, essa visão, né? Já se sabe que agora com esse experimento, né, já que os cometas são informação da formação do sistema solar, né, no tempo da sua formação, já se sabe que essas moléculas orgânicas existem há muito tempo, existem até antes da Terra e do próprio sistema solar se formar, né? Elas estão presentes no universo, elas estão presentes em toda a nossa galáxia, né? Uhum. O que mostra que não é tão improvável como muitos imaginavam a existência de vida, não de algo parecido com os seres humanos, mas de vida, de realmente células em vida em outros planetas, por exemplo. Só diria que isso é bastante, digamos assim, aceitável, essa hipótese? Exatamente. E agora, a questão é que não se acha, né? Investimos muito dinheiro, investimos muito trabalho para tentar achar sinais da existência dessa vida e nós não achamos. E achamos apenas indícios de condições de formação de vida, né? Porque essas moléculas orgânicas fazem parte do que nós chamamos da sopa primordial. Quer dizer, aquela mistura, aquela substância colocada em ambientes como o planeta Terra e que permitiram a formação das primeiras moléculas replicantes, que dão origem à vida, né? São as moléculas de RNA e que dão origem à vida. Agora, nós achamos planetas que se parecem com a Terra, achamos planetas que estão em condições parecidas, semelhantes à da Terra, mas creio que nós não temos ainda tecnologia de enxergar filigranas que permitam nos levar à conclusão que existe a vida em atividade nesses lugares, nesses planetas, né? Porém, é uma hipótese bastante razoável. Bastante razoável, é o que se espera. Sim.
Agora, essas sondas, né? Quando a gente ouve falar, a sonda chegou no planeta, a sonda atingiu, né, chegou num cometa e tal, para identificar que material. Quando a gente ouve essas histórias, muitas vezes a gente não tem noção. Quem não é, e é o meu caso, né? Quem não está no dia a dia do trabalho científico, não tem a noção das verdadeiras novelas, digamos assim, entre aspas, pelas quais passam esses trabalhos, além de serem altos investimentos. Essa é uma sonda europeia, né? Além de um alto investimento, da novela que representa essa aposta no trabalho das sondas. Essa sonda, por exemplo, sobre a qual o senhor se refere, num primeiro momento, ela chegou num local que era inadequado para as observações, inclusive fora do alcance da luz solar. Quer dizer, houve todo um processo sofrido, digamos assim, até que a sonda conseguisse ter a utilidade desejada pelos cientistas, não? Exato, Marco Aurélio, você disse bem, quer dizer, sofrido, porque nós não fazemos ideia da quantidade de esforço, de gente e da cadeia de produção que envolve uma experiência desse tipo. É uma quantidade muito grande de gente, muito especializada, empresas altamente especializadas, laboratórios totalmente dedicados, e muitas vezes, acredito que em boa parte das vezes, a experiência pode gorar no final por erros assim, mínimos que ninguém espera. Isso já aconteceu várias vezes, aconteceu diversas vezes, inclusive em tentativas para Marte, né? E o que aconteceu com essa sonda foi que, infelizmente, não foi possível pousar num lugar ideal. O cometa ele tem um aspecto de um feijão, entendeu? Assim, mais fino no meio, e é bastante acidentado, né, a sua superfície. Então, quando a sonda pousou, ela não se conseguiu pousar numa posição favorável, porque ela depende da energia do Sol. O equipamento funciona em energia solar. Então, ela precisava estar exposta ao Sol uma boa parte do tempo, ou uma parte do tempo que fosse suficiente para alimentar de energia os diversos experimentos da sonda. E ela não conseguiram colocar no local apropriado, né? Então, ela é parcialmente iluminada pelo Sol, e o que acontece é que ela entra em hibernação mais cedo do que se queria, e acorda mais tarde, né, esperando uma posição propícia para poder funcionar. Infelizmente, mas é lamentável, mas mesmo assim, curiosamente, você olhar na internet as matérias sobre o experimento, você vai ver que quando pousou, muita gente pulou de alegria. Imagina. Mesmo não sendo o ideal. Uma sonda pousar num cometa era algo impensável há umas 2, 3 décadas. Exatamente. Então, assim, isso é para comemorar. Aliás, eu queria aproveitar esse finzinho aqui dessa nossa conversa, já te agradecendo, professor, pela gentileza e por essa nossa parceria, mas aproveitar para falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o cometa em si, porque muita gente diz, mas como é que é? Quer dizer, o cometa, como é que é a composição? Que material forma um cometa? Cometa é parecido com um planeta? Como é que é? O cometa, é verdade que o cometa é formado por fósseis, uma espécie de fósseis? Como é que é isso? Quer dizer, do que é constituído um cometa, geralmente? Ok, Marco Aurélio. Por sinal, eu agradeço a pergunta, porque permite esclarecer bastante a respeito. Os cometas, digamos assim, é o que a gente chamaria de poeirinha decorrente da formação do sistema solar. Você imagina que o sistema solar, todo o sistema estelar, foi formado a partir de uma nuvem, né? Uma nuvem de gás, uma nuvem de poeira, né? Acontece que essa nuvem, ela não é uma nuvem primária, primitiva. Ela é uma nuvem já formada da atividade anterior da galáxia, né? Antigamente a galáxia tinha uma atividade muito maior do que tem hoje. Eu digo atividade no sentido de que existiam muitas estrelas de alta massa e que explodiam rapidamente, né? Nós chamamos de supernovas. Então foi uma atividade de supernovas muito intensa,
e a atividade de supernovas gera material mais pesado que o hidrogênio e hélio. Ele gera carbono, gera oxigênio, gera nitrogênio, gera ferro, enfim, todo esse material que nós sabemos ser mais pesado que o hidrogênio, que são fabricados a partir de hidrogênio no interior das esteiras. Então, a nuvem que formou o nosso sistema solar, ela já estava contaminada desse material mais pesado. Sim. E quando, no processo de formação da estrela solar, a nuvem vai se colapsando por autogravidade, quer dizer, o seu material vai se atraindo para o centro, né? Ela tem uma rotação, tudo no universo tem uma rotação, então ela tem uma rotação também, essa rotação que aparece nas órbitas dos planetas, na rotação do Sol e na rotação dos asteroides e cometas também. Essa rotação faz com que o material vá colapsando para o centro e para um disco. Certo? Agora, os cometas, por serem material muito leve, né, e muito populoso, eles ficam povoando todo o sistema solar, né, ficam se formando, são bilhões de anos, ficam se aglutinando, essa matéria, essa poeira e esse material vai se aglutinando aos poucos e vai formando esses pedaços que, para as dimensões do sistema solar, são verdadeiras poeiras, né? Então, é material de 10, 15, 20 quilômetros de diâmetro, né? Assim como os asteroides também, só que os asteroides são formados de material pesado, esse material que você chama de mineral, né? Ferro, magnésio e manganês, cobre, essas coisas. Agora, os cometas são formados de material volátil e, pelo visto, se os cometas se comportarem como se comporta esse cometa Churyumov-Gerasimenko, então eles são formados de uma matéria que se aglutinou em material orgânico, em moléculas orgânicas, o que significa que caíram na Terra, que é o que nós temos na Terra em termos de água e material orgânico vieram dos cometas que caíram sobre a Terra, esse material já pronto para permitir a formação da vida na Terra. Daí que se diz que a origem da vida está ligada muito a esse material vindo dos cometas. Perfeito. Exatamente. Professor João Luiz, no início da entrevista eu te apresentei também como planetologista e desenvolvedor de softwares para a astronomia. Sim. Pois bem, o ouvinte Rogério de Niterói pergunta, existe um site para conhecer mais sobre esse software? O Rogério, né? Isso, Rogério de Niterói, Rogério. Sim. Olha, Rogério, a minha área talvez seja uma das mais espinhosas da astronomia. Existe muito pouca informação nesse tema, né? Por quê? Porque são instrumentos dos quais os astrônomos se servem para fazer seus estudos. Então, muitas vezes, esses softwares são desenvolvidos no interior de grupos de pesquisa e são divulgados mais ou menos como se fossem artigos científicos, artigos acadêmicos, né? Mas eu sugiro, Rogério, que você entre no site da NASA. No site da NASA talvez tem as dimensões da NASA, quer dizer, é um site muito grande, existem muitas possibilidades, e ali certamente você vai encontrar links que te levem a grupos de produção de software no mundo inteiro. A NASA ela congrega informação de desenvolvimento de ciência para o mundo inteiro, na parte espacial, né? E aí também você deve encontrar indicações a esse respeito. Tá claro, tá claríssimo. Professor, muito obrigado por sua gentileza, um grande abraço para o senhor, muito obrigado aí por mais uma contribuição nessa parceria entre a Rádio MEC AM, o programa Todas as Vozes, e o Observatório Nacional, tá bom? Agradeço. Professor João Luiz Coll explicou para a gente, inclusive, a diferença entre cometa e asteroide e da composição, inclusive, química, né, de um cometa para um asteroide. Essa forte presença de material orgânico, de moléculas orgânicas nos cometas, como, inclusive, provável causador da origem da vida no nosso planeta.
Pesquisador do Observatório Nacional, planetologista e desenvolvedor de software para a astronomia, João Luiz Coll, falou com a gente aqui na Parceria, que traz informações científicas para você toda quarta-feira, às 9h10 da manhã, no Todas as Vozes. Ciência no rádio. Fenômenos no ar.